Que delícia ter vocês aqui em mais um 3 Pontos. Agradecer essa casa, Artes Filmes, que me acolhe com tanto carinho e que com certeza, se você tem algum projeto, uma ideia de vídeo, vem e converse com os meninos. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que para mim é extremamente especial e eu estou muito feliz, meu coração está aqui muito presente nessa conversa, que é a doutora Andréia Lípolis, a Deia. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Ali. Quero muito agradecer você por esse convite. É uma honra para mim estar aqui por 2 motivos. Um é por estar com você, conversar com você, e o outro por falar de um assunto tão importante, assim, tão lindo e forte dentro da medicina, quanto esse que a gente vai conversar hoje. Sim, a gente já vai saber. Antes eu vou apresentar a doutora Andréia Lípolis. Ela é médica, ela se formou aqui em Mogi, fez residência na Universidade Federal de São Paulo, que eu achei chique, eu quis falar. Ela trabalha no HCOR, que também é super chique, e na Clínica Porto, em Arujá, que também é sensacional. E ela trabalha com prevenção em doenças cardiovasculares, tá certo, Dé? Isso aí, tudo certinho. E é mãe do Gugu. Isso Gugu, é o mais importante de tudo. Exato. Você sabe que no meu currículo tem no final, mãe do Lucas. Que na verdade é o mais importante que a gente veio fazer aqui. Exato, e é onde a gente mais aprende, como que a gente não coloca. E mais ensina, e mais tem trabalho. Dé, hoje a gente vai falar de uma coisa que até para mim, assim, fica ainda um tabu no sentido de medicina e espiritualidade. Andam juntas, andam separadas, uma coisa é uma coisa, uma coisa é outra. Como é que você vê isso, Dé? Eu acho que para mim, tá aqui hoje falando sobre medicina e espiritualidade, acho que é uma evolução da medicina mesmo. Passos a mais que ela deu no sentido de cuidar melhor do paciente. Antigamente, a gente só perguntava a religião do paciente, deixava arquivado no prontuário e não queria entender muito essa relação, porque parecia que eram caminhos opostos. Mas aí a gente começou a perceber, primeiro indiretamente, né, de que a medicina tinha uma relação com o melhor tratamento do paciente, com melhor recepção de doença crônica, né? O paciente se adapta melhor ao tratamento. E aí depois a medicina começou a desenvolver estudo realmente científico para provar que existe uma ligação benéfica para o paciente. Porque, na verdade, se a gente for pensar assim rapidamente, nós somos formados de corpo, mente e espírito. Então, não é possível a gente acreditar que a gente vai cuidar só do corpo ou só da mente e o paciente vai ficar ótimo, ele vai estar completamente cuidado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um paciente hipotético, né? Uma pessoa que tem um diagnóstico de um câncer com metástase. E aí ele tem a dor do corpo. E aí o médico vai lá, trata com remédio, com procedimentos. Se ele está com dor física, pode dar morfina e ele melhora da dor. E aí ele continua em sofrimento. Então ele tem a dor mental, psicológica, por exemplo. Aí entra a equipe de saúde mental, o psiquiatra, dá medicação, o psicólogo faz terapia, mas ele continua sofrendo. Então, o sofrimento dele não é só do corpo e da mente. Tem um sofrimento espiritual que precisa de um cuidado. Ele precisa receber, assim, um carinho, né? Um acolhimento que transcende um pouco o entendimento humano, que só o espiritual vai conseguir alcançar. Ele precisa de um sentido para isso tudo. Então, nesse caso, em vários outros da medicina, a gente precisa de ajuda e precisa cuidar mais desse lado espiritual do paciente, que obviamente não é o médico que vai cuidar, mas a gente precisa enxergar e saber olhar que esse paciente precisa de ajuda. E a gente vai buscar, vai chamar, seja quem seja, o padre, o pastor ou o líder espiritual desse paciente para ajudar a essa equipe, ajudar esse paciente a evoluir melhor. Nossa, Dé, para mim eu adoro escutar isso, porque assim, dentro do yoga a gente tem uma coisa que somos vários corpos, né? E para chegar à doença no físico, os outros corpos já foram afetados. Sim. Então, assim, se a gente tem esse olhar integral, é muito mais fácil de prevenir qualquer doença, porque você tem essa expansão e entende que existem outros corpos atuando ali, e não corpos de espiritismo, não é nada disso, somos nós mesmos, né? Aqui a gente não está falando nada no teor de espiritismo, né? Não que eu tenha nada contra, muito pelo contrário, mas não é sobre isso. É a gente entender o espírito na real mesmo, né? A gente é corpo, que é essa matéria,
mente, emocional, e existe um espírito, né? Que é a nossa alma aqui que está atuando. Então, quando a gente tem consciência, só de trazer a consciência, eu acho, para todos esses corpos, a gente já começa a se perceber melhor, né? Exatamente. É isso que a medicina começou a perceber, que a gente não consegue curar, melhorar o sofrimento só do corpo e da mente. Tem algo mais que a gente precisa atuar e saber quando precisa de ajuda e quando precisa atuar nesse lado. Tá, então vamos lá. Nesse sentido, né? Medicina e espiritualidade. Qual o primeiro ponto, Dé, que você gostaria de trazer pra gente? Então, até para ficar mais claro isso que você falou, que a gente não está falando disso, daquilo, é importante a gente saber diferenciar o que é religião e o que é espiritualidade. Então, religião, na verdade, é um sistema organizado de crenças, de posturas, de símbolos que ajudam o indivíduo a alcançar a conexão com o sagrado, com o divino, com Deus. A espiritualidade é a conexão, independente de ter ou não religião. Você pode atingir a espiritualidade através da religião ou com outras práticas, por exemplo, a meditação, a contemplação da natureza. O que importa é você se conectar ao teu espírito, né, a tua alma, com um ser superior a você, que a gente pode chamar de Deus, de luz, de sagrado, de divino. Então, aqui a gente não vai se atentar à religião, esta religião, aquela religião. A gente vai falar de espiritualidade, de conseguir essa conexão, essa fé com algo maior que nós mesmos. Então, assim, Odé, eu acho esse tema lindíssimo, assim, até quando eu penso no atendimento que se tem com pacientes e com esse olhar. Então, assim, quando alguém te procura, dentro da anamnese, você você tem esse entendimento do que ele acredita. Preciso ter. Que legal. A gente precisa entender mais do que só a religião dele, mas como que está essa conexão dele, as práticas dele, como é que está a evolução espiritual dele. Ele está ativo, não está? Ele confia, ele tem fé. E aí, claro, que na consulta a gente não aprofunda muito nisso. A gente só entende como é que o paciente está. Aí, num processo de doença ou num processo de enfrentamento, a gente precisa trazer mais isso à tona para conseguir ajudar o paciente. Não adianta só saber que ele é dessa ou daquela religião. Tem que entender se realmente ele está conectado, se ele tem fé, se ele está cuidando dessa parte dele espiritual também, que é tudo conectado, né? Quando a gente cuida da parte espiritual, a gente tem tendência a cuidar melhor do corpo, melhor da mente, a gente entende que a gente tem um propósito aqui, e aí a gente se sente mais conectado aqui com o mundo, com a nossa missão, né? Não, e aí é esse olhar, né? Quando você tem esse entendimento que não somos só aqui, só matéria, você começa a ampliar a sua visão e aí você tem esses cuidados. Então, assim, puxa, se eu me percebo como um espírito, né? Porque isso não precisa comprovar, né? A gente é um corpo e existe um espírito. Como é que esse espírito está sendo cuidado, né? E como que esse espírito cuida desse corpo? Né, que ele está habitando. E aí a gente começa a criar toda uma consciência. Exatamente. Aí entra o segundo ponto da conversa, assim, a espiritualidade tem entrado na medicina como uma ciência, assim, do ponto de vista de que evidências científicas vêm sendo criadas para a gente se basear, né, o nosso atendimento. Por exemplo, dentro da cardiologia, eu vou falar da cardiologia, talvez as outras especialidades também tenham, mas dela eu sei, tem um departamento específico de espiritualidade, chama Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, onde eles estudam essa relação da espiritualidade com a saúde, e aí de lá saem trabalhos, e os trabalhos que saem pelo mundo todo, nas revistas importantes, eles apresentam nos congressos brasileiros. Então, é uma discussão muito importante para desenvolver melhor, né, para a gente melhorar a nossa prática médica. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos de alguns trabalhos. Eu vou falar de uma forma bem simples, assim, para a gente entender aonde que entra a espiritualidade na melhora da saúde. Uma, assim, acho que a primeira, pensando em ausência de doença, só em saúde, a gente busca, todo mundo busca pela felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz, no resumo das coisas, né? E tem um conceito que diz que felicidade é a junção de dois elementos. Um é sentimentos positivos e outro é propósito. É entender que a tua vida tem um sentido. E aí quem tem uma espiritualidade ativa, quem tem fé em algo superior, em Deus,
consegue alcançar essas duas coisas, tanto ter um pensamento, um olhar mais positivo das coisas que acontecem na vida, sejam elas boas ou ruins, quanto ter um sentido de propósito de vida, de que você veio aqui para fazer alguma coisa. Então, a espiritualidade aumenta a felicidade, esse é um ponto de ausência de saúde, só pensando em felicidade, e de quem tem doença, tem um trabalho muito interessante que foi feito em paciente com doença renal crônica, dialítico. Então, eram pacientes que já faziam hemodiálise 3 vezes por semana e fizeram um questionário de qualidade de vida. Em todos os pacientes. Aqueles que têm uma vida religiosa ou espiritual ativa tiveram uma nota muito melhor no questionário. Então, eles têm mais qualidade de vida, porque eles enxergam com menos negatividade a situação deles. Eles enxergam com mais apoio de que algo maior está cuidando, com mais esperança de esperar com amor, com resiliência, com compaixão a situação deles. E, bom, tem vários outros, né? Tem um que foi feito nos Estados Unidos com mais de 70 mil enfermeiras, acompanharam elas por uns 8 anos. E aí viram que aquelas que tinham uma prática semanal de reuniões de espiritualidade religiosa tiveram menos doença cardiovascular, menos depressão e menos taxa de suicídio. Claro que tem vários fatores que incluem, não é um fator único, né? Mas vários fatores, dentre eles, elas tiveram menos, utilizaram menos álcool, menos tabagismo, mais atividade física, mais autocuidado. Então, tem uma relação bem importante. Não, e tudo é o que a gente tinha trazido, né? Até eu, como consteladora, tem uma coisa assim, que é um sistema, né? Tá tudo interligado. Todos nós num âmbito maior. Então, assim, se eu cuido mais, se eu tenho fé, se eu acredito que tem algo maior que eu entendo o que eu estou fazendo aqui, naturalmente eu vou cuidar mais. E aí eu não vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer mais atividade física, eu não vou beber tanto, fumar, enfim. Exatamente. Porque está tudo interligado, né? Você está com equilíbrio. Quando a gente traz essa coisa da felicidade, é muito bacana, assim, porque, assim, a gente está aqui, todo mundo para ser feliz. Tudo que você faz é para ser feliz e a gente não tem essa consciência. Então, às vezes, a gente faz movimentos que a gente não entende que a gente está fazendo, não tem a clareza e, às vezes, não está indo rumo à felicidade. Só que a gente está tão no automático, está fazendo tantas coisas sem pensar sobre ou ter a consciência, que, às vezes, assim, o que a gente quer a felicidade e a gente está indo para um outro caminho. E aí cabe dar um passinho atrás, né? E por isso que todas as pessoas que vêm falar aqui, a gente sempre chega num lugar, assim, de presença, né? De você perceber o que você está fazendo a cada movimento, né? E aí eu me vejo muito nisso, no sentido de alimentação. Se eu comi já, não cuidei da minha alimentação, também não vou para academia. Também. E aí, de novo, né? Tá tudo interligado e claro que daí minha saúde não vai ser a melhor. Então, uma coisa tá ligada na outra. Né? Até as pesquisas enxergam dessa forma, assim. Talvez não seja só a espiritualidade isolada, o que ela traz conexão social, ela traz compaixão pelo outro, mais resiliência pelos problemas. Todo mundo tem problema todo dia e faz parte da vida. Agora, quando você tem uma fé que existe algo maior do que você, olhando para os teus problemas, te ajudando nessa caminhada, nessa jornada aqui, né, que a gente vive, você fica com mais compaixão pelo próximo, você fica com mais compaixão com você mesmo, né? Com as suas dores, com as suas dúvidas, com as suas dificuldades. Então, acho que no sentido do equilíbrio, assim, a espiritualidade vem ajudar muito. E até eu vejo como médica, assim, os pacientes que têm diagnóstico difícil, diagnóstico de luta mesmo, de doença que não tem cura, que tem só acompanhamento, que é doença crônica. Aqueles que têm uma fé, uma espiritualidade envolvida, eles recebem muito melhor essa notícia e aceitam muito, eles têm uma aderência terapêutica, uma adesão ao tratamento muito melhor, porque eles enxergam de outra forma, assim, com uma certa liberdade de que o que aconteceu não foi culpa deles, entendeu? Que existe algo maior e algo que transcende, mais uma vez, o entendimento, a cognição humana. Então, nem tudo a gente dá conta, nem tudo está nas nossas mãos, né? Então, acho que ter uma fé e espiritualidade é entender também isso, que o bom e o mal não está nas nossas mãos, né? A gente está num caminho, a gente faz o melhor que a gente pode, mas a gente precisa de ajuda espiritual, né? Para conseguir caminhar de uma forma mais leve. Não, e isso é lindo, porque quando você traz essa coisa da doença, e você tem fé,
E qualquer coisa, não é só a doença, né? Porque assim, gente, todo mundo tem um monte de desafio na vida, né? Vai tropeçar em um monte de buraco, mas é como você consegue enxergar esses buracos, né? E aí cabe a gente, né? A todo momento, putz, por que isso apareceu? O que isso me ensina? Se a gente começar a olhar para os nossos tropeços, os nossos desafios, perguntando o que aquilo te ensina e como é que você fica melhor a partir daquilo, eu acho que a gente consegue caminhar com mais leveza. Porque desafio vai ter, todo mundo vai bater cabeça, só que eu acho que cada vez mais ter essa consciência. É fácil? Não, né? Tá todo mundo aqui caminhando, batendo cabeça, voltando, mas eu acho que cada vez mais a gente entrar nesse lugar, né? E além disso, acho extremamente importante isso, você enxergar situações, né? Quando você enxerga através da fé, enxerga através de um caminho de evolução, fica muito mais fácil aceitar e caminhar, né? E uma coisa importante, assim, não acabando com o que a gente está conversando, não finalizando a conversa, mas pensando num terceiro ponto da conversa que tem muito sentido eu trazer agora, eu acho que a espiritualidade é algo que a gente não tem só porque que a gente quer, né? Assim, eu quero ter uma espiritualidade desenvolvida, eu acho tão bonito, eu acho tão legal. Eu acho que a gente tem que deixar claro, assim, para as pessoas que ouvem a gente, que espiritualidade é que nem um músculo. Na verdade, eu vou dar o exemplo que eu ouvi uma vez na minha vida, que eu estava precisando muito desenvolver minha espiritualidade, né? Há muitos anos atrás, quando meu pai faleceu, que eu precisava de ajuda, assim, de entender um pouco das coisas fazerem sentido para mim. Eu perguntei para um padre, eu preciso ter mais fé, como que eu faço para ter mais fé? Ele falou, Andréia, fé é igualzinho músculo, você precisa praticar. Então, não adianta você só querer, você tem que fazer. Então, todo dia vai lá, pratica, seja do jeito que a pessoa reconhece, entende a fé dela, ou indo na igreja, na missa, no culto, ler a Bíblia, meditar, fazer um silêncio, não sei, da maneira que ela se encontra, mas tem que ser diário. E todo dia um pouquinho, né? E tentando aumentar um pouco, mas uma prática realmente que faça parte do seu dia a dia. Não só uma coisa para você ouvir falar, mas uma coisa para você vivenciar e sentir. Isso faz muita diferença. A gente não entende muito isso, mas é que nem atividade física. Não adianta ser uma vez por semana, tem que ter um pouquinho todo dia. E a prática espiritual também, tem que ser todo dia um pouquinho. Tem uns que fazem de manhã quando acordam, outros à noite, antes de dormir. No meu caso, sempre antes de dormir, eu faço minhas orações e meu filho já sabe, meu marido também. Agora a mãe está no momento dela, vamos deixar ela lá. E é assim que eu vivo melhor. Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, que não é uma coisa mágica, né? Que de forma alguma. É uma coisa que tem que trabalhar. Não é isso, né? Não é iluminação. Porque as pessoas têm, de forma alguma, assim. E eu acho, isso que você traz é muito importante, porque, assim, se a gente não pratica, não exerce, a gente vai se distanciando. E aí é aquela fé que antigamente era muito comum, né, até pela cultura, de a fé a gente exercitava aos domingos quando ia numa missa, por exemplo. E aí, ao longo da semana, a gente se desconectava daquela energia sagrada e não vivenciava mais aquilo. E conforme a gente vai percebendo que todos os dias, a todo momento, a gente tem que trazer a nossa conexão divina, né? Seja lá se acredita a conexão com a natureza, com algo maior que você, exercitar isso e trazer a todo momento, né? E não só, mesmo, só vou meditar de manhã e depois esqueço. Eu acho que o grande exercício nosso nessa vida é conseguir sustentar a fé em todo momento. Né? A fé, porque a gente, às vezes, eu falo, opa, né? Me desconectei. E aí, você dar cada passinho, seja na sua família, seja no seu trabalho, sustentado nesse lugar. Porque aí sim a gente consegue fazer uma relação diferente com todo mundo que se conecta com a gente. Mas é fácil, não. Né? E a gente vai... E aí, assim... Porque daí as pessoas... isso não é para mim. Não é para ninguém. Mas a gente está aqui para evoluir. É para todo mundo, na verdade, né? Mas é um caminho, que é isso. Não é do nada, agora fiquei zen. Não existe, né? E é o que você falou. Não é só naquele momento. É tentar trazer a fé nas pessoas, assim... eu confio, assim, confiança de fé no outro, dar um voto de confiança, né, para as pessoas, compaixão para as pessoas que estão sofrendo do teu lado e tentar ajudar de uma forma. Eu acho que
quando você começa a abrir esse caminho assim na tua vida, você começa a entender que é muito maior do que só Muito sobre maior. a gente, né? É sobre o outro, sobre as nossas relações. E ainda pensando assim, falando um pouco da medicina em relação à fé, existem alguns estudos bem interessantes também que demonstram melhora do tratamento. Então, sabe aquele paciente, eles pegam 2 grupos de pacientes. E é aqueles que têm uma atividade espiritual, uma vida espiritual ativa, e aqueles que não têm o mesmo tratamento para a mesma doença. Esse grupo que pratica, que tem uma espiritualidade mais avançada, responde melhor ao tratamento. Então, são benefícios muito reais, assim, medidos, sabe? Que não tem muito como a gente agora na medicina falar, não, isso não é... A gente não tem que nem olhar para isso. Isso é o padre, o pastor, o líder espiritual que tem que olhar. Acho que a gente tem que olhar, sim, porque melhora muito o tratamento, diminui depressão, diminui doença cardiovascular, porque diminui o estresse também. Então, acho que a gente tem que... Nosso papel como pessoas, né? Assim, como cidadãos nesse mundo, é ensinar e ajudar as pessoas a desenvolver a fé delas e a espiritualidade delas, para elas viverem melhor também. Acho que é uma mensagem bem importante, assim, pra gente... Super. E, Odé, então, espiritualidade é ciência. Você É acabou ciência. Porque você, Isso. através de trabalhos científicos, se provou. É isso que a gente sempre fala nos congressos. Não é mais só para ficar na igreja. Espiritualidade virou ciência. A gente pode provar, porque a gente tem trabalhos demonstrando... Claro que a gente já sabia isso. Uhum. Eu acho que uma vez eu até te falei. Eu não sei, nem precisava de fazer pesquisa científica para a gente entender que isso existe. A gente vê todo dia. Quantos pacientes a gente já não acompanhou no hospital, que tiveram assim, uma recuperação impressionante, e a gente falou, não tem outra explicação, senão por meio de um milagre ou a fé dele mesmo, que levou ele a melhorar tanto. Mas é muito melhor, né, do ponto de vista médico e científico, se a gente conseguir provar isso com trabalhos, com pesquisa, que é o que eles estão desenvolvendo, que eles estão comprovando nos artigos, nos congressos. Mas, com certeza, isso era já algo inquestionável para todo mundo da área da saúde. Sim. Acho que qualquer profissional da área da saúde que você sentar para conversar vai te contar algum caso que realmente ninguém imaginava que ia melhorar, ou que ninguém consegue explicar como teve um desenrolar tão bom, né? Tão impressionante, assim, que deve ser ligado à parte espiritual e à crença dele, não só à medicina. Eu acho que você traz aí uma coisa, até assim, para vocês que estão nos assistindo e de repente não tem uma religião, e quando a gente traz espiritualidade no sentido de acreditar em algo maior, talvez fique meio distante, mas é no que você acredita, né? Qual a sua crença? E às vezes a crença é na natureza, às vezes é crença em você mesmo, é acreditar que você é capaz de transpor qualquer obstáculo, e ter isso realmente, que é a fé em você. Pode ser em você. E através disso é a sua fé. Então, assim, a fé não precisa ser em um Deus ou uma coisa. Às vezes, para você não faz sentido isso. Mas qual é a sua crença, né? Como é que você acredita que está tudo funcionando, todo o universo aí em transformação e todo mundo conectado? Qual é a sua crença em relação a isso? E a partir daí trazer isso para a fé. Né? Então, eu tenho fé nisso. E é a partir disso que dizem que a gente somos co-criadores nesse mundo, a gente vai transformar o que a gente acredita, é o que a gente vai espelhar para um futuro, né? É isso aí. Fé é confiar, é acreditar de olhos fechados em algo maior, é o que você falou, ou em você, ou no outro. Até quando a gente fala de espiritualidade, a definição de espiritualidade não entra só Deus, ou o sagrado, ou o divino, entra também a crença que você tem em você mesmo, no outro, na natureza. Pode ser em vários aspectos, mas desde que transcenda um pouco o racional humano só, do entendimento cognitivo, que seja algo sentido mesmo. Eu acho que até trazer para o racional, né? Tem, dentro do Enneagrama tem perfis que são muito mais racionais, né? Aquela coisa, eu preciso ver para crer e não ao contrário. Eu preciso crer para ver, mas, né? Mas assim, mesmo as pessoas racionais, já foi comprovado que somos co-criadores no sentido de, se você mentaliza algo, você consegue seguir aquele algo. Um exemplo a hora que a gente está pensando muito sobre um carro que você quer comprar, você vai ver esse carro mais na rua. Então, assim, o que você está pensando é as coisas que você vai começar a ver. Então, assim, no que você acredita?
e a partir daí você criar um mundo melhor para você. Eu acredito numa vida assim, assim, assim. Então comece a viver essa vida e ela vai se abrir, né? Sim, até a sensação de positivo, né? A sensação de pertencimento, sensação de toda aqueles sentimentos positivos que trazem saúde, né? Assim, resiliência, compreensão, amor, confiança, que vão bem contra as negativas, que é egoísmo, medo, falta de esperança. Então, acho que a fé te aumenta essa parte positiva, assim, de você enxergar a vida com uma lente mais positiva mesmo, assim, o copo mais cheio, de que não, isso daqui que está acontecendo é para o meu bem, ou então eu consigo, eu confio, eu aceito, e eu acho que as coisas ficam mais fáceis e realmente a gente consegue enxergar como adulto na vida que a gente olha dos outros e mesmo na ciência, na medicina, o quão eles evoluem melhor, os pacientes, se tiverem essa crença de que existe uma força maior, existe algo maior do que só o corpo e a mente que a gente pode acreditar e pode se apegar para seguir tanto doença quanto saúde. Nossa, daí o quanto especial agora quando você estava falando, estava pensando assim, por exemplo, ser atendida por uma médica com essa consciência, porque você acredita nos seus pacientes, né? Exatamente. Porque, então assim, você tem essa crença, você acredita no paciente, gente, o tratamento já muda de lugar, Sabe, né? que eu ouvi recentemente numa conversa que a gente teve sobre medicina do estilo de vida, sobre tratar o paciente como um todo, não só a doença dele, de que a gente pode ser especialista na doença, né? Eu sou cardiologista, especialista em coração, mas quem é especialista na saúde dele é o paciente, então ele é especialista na vida dele. Então eu não posso querer colocar, e aí a gente trabalha muito isso, a questão da espiritualidade, que eu não posso querer impor o que eu acredito, o que eu enxergo, o que eu acho melhor para ele, do que eu enxergo para minha vida, né? Ele sabe, ele conhece a vida dele. Então, espiritualidade, a questão da religiosidade, é por isso que a gente gosta de separar bem, porque ouvindo o paciente, jamais como médico eu posso falar o que ele tem que fazer, o que eu acho melhor, não do ponto de vista de doença, né? Mas pensando assim na espiritualidade dele, no estilo de vida dele, nas preferências dele. Então, eu acho que as nossas conversas têm sido muito nesse sentido, assim, de abordar a espiritualidade, mas sobre o ponto de vista, as preferências dele, do paciente, não as minhas. E conseguir fazer com que ele evolua dentro do que ele acredita e do que ele prefere. E do que ele se sente bem, né? Sim, de como ele se percebe, de como ele se percebe. Isso porque, é difícil. Assim, o corpo dele, ele tá sempre no caminho da saúde. Nosso corpo quer a saúde. Então, assim, a hora que ele começa ele se lê o corpo, fala, nossa, isso não me caiu bem. Nossa, eu me sinto bem fazendo isso. E aí ele vai criando a jornada dele de saúde, que pode ser completamente diferente da do outro. E completamente diferente do que a gente pensa. E é difícil, acho que essa é a parte mais difícil do atendimento. Assim, muitas vezes eu fico me segurando para não falar o que eu penso. Não, vai caminhar 3 vezes por semana, vai domingo, vai na missa, lê um livro, não sei o quê, mas se eu falar isso, já acabou toda a nossa conexão, porque eu não estou entendendo nada do que ele está falando, eu não estou ouvindo ele de verdade. Até assim, é fundamental, acho que o primeiro de tudo é a gente ouvir direito o paciente, que para quem está do lado de cá não é fácil, porque a gente tem mania de querer falar, né, o que a gente pensa e achar que sabe a gente acreditava antes, acho que na medicina, que o paciente ia no consultório para ouvir condutas, assim, para ouvir resultados, né, para ouvir a nossa opinião e a gente dá as condutas. Agora a gente entende que sim, a gente precisa de dar conduta na doença, mas muito antes de dar conduta, tem uma pessoa na nossa frente que tem uma vida completamente única, maior, né? E única do que a gente enxerga ali numa consulta só. Então eu tenho ouvido bastante, assim, tenho dado um tempo grande de ouvir o paciente para entender um pouco sobre o que ele está querendo dizer e qual o caminho que ele quer levar na vida dele, independente se o tratamento que eu quero fazer é sobre medicina de estilo de vida ou sobre cardiologia. Eu acho que isso faz bastante diferença nas relações. Com certeza faz. Os pacientes são privilegiados de ter você. E aí, sempre para a gente terminar o nosso bate-papo, que foi delicioso, a gente ficaria aqui horas, ainda é um tema que eu gosto muito. Eu sempre peço um livro, e a Déia trouxe que livro? Então, esse livro aqui, As Coisas que Você Só Vê Quando Você Desacelera. Ele não é um livro para ler assim, rapidinho, de um dia para o outro. Como é que é o barulho, Déia?
sabe, sentar e ler, não é não. Ele é um livro para você ler umas 2 páginas, aí refletir, entender, e aí depois no dia seguinte ler de novo. Então ele faz uma reflexão sobre vários aspectos: espiritualidade, família, saúde, propósito. E tem vários assim temas, aí ele faz uma reflexão sobre cada um deles. É muito gostoso de ler, eu trouxe para você, claro. Eba! Eu não tenho, não conheço. Não? Ah, então eu acho que combina muito com delícia. você vai gostar. Sensacional. Então ficamos aqui, muito obrigada. Obrigada. Por essa conversa deliciosa, amei. Agradeço muito, foi muito especial. Muito. Foi muito gostoso, bem mais leve e fácil do que eu imaginei. E é uma delícia falar com você sempre. E ainda esse tema é lindo, né? Espero que a gente consiga alcançar muitos corações. Espero que a gente consiga abrir a mente de muitas pessoas e fazer elas entenderem que essa conexão com a parte espiritual delas faz muito sentido para a saúde também delas e para a saúde de quem está em volta delas. Sim, e eu diria mais, e muitos médicos também, né? Ah, que às vezes assim não é por maldade, é por falta de olhar para isso. E medo, às vezes. Medo. Mas medicina, as pessoas podem... Então, assim, e assim, a forma que você traz, uma forma leve, né? Ninguém tá taxando nada. Não. Mas é de enxergar o paciente de uma maneira mais ampla, né? Então, tentar ajudar de todos os aspectos. Obrigada. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Muito gostoso. E aí, tenho certeza aí que a gente, né? Eu tô aqui em várias reflexões e vocês também. E a gente segue juntos, né? Sempre buscando e tendo fé no que faz sentido pra gente, no que a gente acredita. E assim a gente com certeza vai cada vez mais tendo mais consciência e vivendo melhor em todos os nossos corpos. E assim a gente segue andar com fé, eu vou? Que a fé não costuma falhar. Bora nós!